Ora, meus amigos, domingo, dia 5 de julho, à altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado e temos aí algumas coisinhas para falar. Nada de especial, deixa-me só apanhar aqui. Vai ficar muito frio aqui dentro. Frio é bom nesta altura, não é? Frio não é nada mau. Ora bem, vamos lá então falar de mercado. Temos aí algumas coisinhas para falar e temos que começar com a primeira, não é? Temos que começar com Jakub Kaminski, o novo, o mais que provável reforço do Benfica, um extremo, pode jogar nos dois lados, pode atuar também como segundo avançado. Pertence aos quadros do Colónia e vai, ao que tudo indica, ser reforço do Benfica por cerca de 20 milhões de euros. Esse é o valor da cláusula de rescisão, um valor que o Benfica está confortável em pagar. Falar um bocadinho aqui de Jakub Kaminski. Ele pertencia até há muito pouco tempo aos quadros do Wolfsburgo, foi emprestado ao Colónia no ano passado e realmente teve a sua melhor época desde que está na Alemanha, ele que é formado no Lech Poznan. Ao serviço do Colónia, 36 jogos, aliás, 7 golos e 3 assistências num clube que ficou ali na parte final da classificação da Bundesliga, mas conseguiu salvar-se. Ora bem, Kaminski é um jogador que tem golo, é um daqueles extremos que gosta de aparecer em zona de finalização, e portanto parece-me um reforço, a confirmar-se, parece-me um reforço interessante. O Benfica tem muitos extremos, tem vários extremos, até se fala que o Tiago Veia pode sair também, mas estão à procura daquele extremo que venha no fundo para ser indiscutível, ser o titular na equipa do Marco Silva, e em princípio será então aqui o Jakub Kaminski. Estou curioso para ver então que forcing é que o Benfica vai fazer, se vai mesmo chegar aos 20 milhões de euros por este extremo internacional pela Polónia, que esteve ainda recentemente. Desculpa, ia dizer que ele tinha estado. Não, ele foi jogos da qualificação, mas não esteve. Exatamente, esteve no Qatar, era isso que eu estava a ver. Estava a aparecer aqui Mundial, eu estava a achar estranho. Ele esteve no Qatar em 2022, assim é que está correto. Assim é que está correto. E esta parte é importante, eu esqueci-me desta parte. O Kaminski, ele pertencia aos quadros do Wolfsburgo, foi emprestado ao Colónia e havia uma opção de compra por parte do Colónia. E o Colónia acionou essa opção na casa dos 5 milhões e meio, mais coisa, menos coisa. Mas o Colónia não conta ter o jogador no plantel, eles apenas acionaram essa opção para o poderem vender, para realizar encaixe, e daí terem colocado a tal cláusula de rescisão dos 20 milhões de euros pelo extremo internacional polaco. Era esta parte que me estava a fazer aqui, que eu ainda não tinha dito, porque baralhei-me aqui com a história dos mundiais, porque aparecia-me aqui que ele tinha estado no Campeonato do Mundo, mas foi no Qatar, e portanto aí é que está a minha dúvida. Ora bem, dito isto, Benfica então à procura de mais um reforço, neste caso o Kaminski, extremo internacional polaco, portanto 20 milhões de euros não parece um valor por aí além, até porque ele tem apenas 24 anos, costuma fazer parte, é parte integrante da seleção da Polónia. A Polónia perdeu no play-off de acesso ao Mundial, por isso é que não esteve no Mundial, até perdeu contra a Suécia, a tal história do Kivior e do Bednarek, e portanto o Benfica atento, e realmente parece-me um reforço que, a confirmar, será interessante. Tal como este poderá ser interessante, falamos de Tiago Gabriel, que pertence aos quadros do Lecce. Tem sido uma das boas afirmações de jovens portugueses. Ele fez muitos jogos no Lecce, 39 jogos no Lecce na Série A, e portanto números interessantes aqui para o Tiago Gabriel. Marcou 2 golos, não fez nenhuma assistência. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa na Série A. Exatamente, o Lecce ficou na primeira posição acima da zona de descida, portanto manteve-se na Série A. O Tiago Gabriel foi uma das boas, foi um dos bons jogadores do Lecce na temporada passada, e o Benfica está atento. Sabemos que o Benfica está à procura de reforçar a sua posição de defesas centrais. Não sabemos como é que está a questão do António Silva, e portanto aparece aqui o Tiago Gabriel. Tiago Gabriel, que tem formação Sporting, depois acaba por ser no Estrela da Amadora que tem a sua primeira grande oportunidade, e meia época chegou para que o Lecce o contratasse. Na altura o Lecce pagou muito pouco, 1,5 milhão, acho que não chegou a 2 milhões de euros para contratar o Tiago Gabriel. Afirmou-se, o Benfica terá, isto é a imprensa italiana que avança, terá apresentado uma proposta na casa dos 20 milhões de euros para ter este defesa central internacional português sub-21. O Lecce quer pelo menos 25 milhões de euros
Vamos ver se vai o Benfica chegar aqui a acordo com, ou pelo menos chegar aqui a consenso com o Lecce para a contratação do Tiago Gabriel. Gosto do Tiago Gabriel, acho que não sei se vai ficar não sei se vai para o Benfica ou não. Parece-me que o Tiago Gabriel tem tudo para dar aqui um passinho importante na carreira, não é? Se não for para o Benfica, que aí seria um passo gigante entre o Lecce e o Benfica, olhar ali para clubes mais ambiciosos da Itália ou até do futebol europeu. Gosto muito do Tiago Gabriel, atenção, seleção, portanto também, quem sabe o que é que o futuro poderá ditar, e não esquecer que o Tiago Gabriel tem dupla nacionalidade portuguesa e francesa. Em princípio, ele vai acionar ou vai querer ser português. Já tem jogado na seleção sub-21, mas nunca se sabe, assim, vamos imaginar que ele explode, e, portanto é importante também estas coisas, não perder talentos também na seleção, que bem vamos precisar no futuro, especialmente na posição de defesas centrais. Vamos agora falar ao jogador que dá o título, não é, também aqui ao nosso mercado, e que escapou da esfera dos grandes portugueses, e é estranho este valor. Gustavo Sá vai para o West Ham por 20 milhões de euros. Parece-me estranho o valor. Por 20 milhões de euros, eu vou assumir que vai haver aqui algumas variáveis e tal, porque por 20 milhões de euros não me parece normal que um Porto, um Benfica ou um Sporting não tenham. O Sporting acabou de renovar todo o seu meio-campo. O Porto anda à procura de mais um médio. O Benfica precisa sempre de reforços. Como é que é? 20 milhões de euros, claro que provavelmente nenhum dos três consegue dar, e daí não sei, não é? Sou curioso, porque ia dizer que nenhum dos três conseguiria dar o ordenado ao Gustavo Sá que o West Ham vai dar, mas se calhar isto não está bem correto. Acho que o Benfica, Porto e Sporting podem dar aqui um ordenado já interessante ao Gustavo Sá. Não digo que vá ser o jogador mais bem pago, por exemplo, o Sporting anda na casa dos 4 milhões de euros brutos, não digo que chegaria a isso, mas também não ficaria muito longe. É interessante, o Gustavo Sá vai agora para a Premier League. Eu acho que o Gustavo Sá tem tudo para se afirmar num campeonato mais físico. Ele fisicamente é muito imponente, tem boa chegada à área. Portanto, vocês conhecem o Gustavo Sá, não preciso estar aqui a descrever. É estranho que tenha escapado assim tão facilmente, não é? E não só neste verão, mercado de inverno do ano passado, mercado de verão do ano passado. Bem, falava-se que o Famalicão ao início só vendia por 30 ou 40, agora sabe-se que por 25 teriam vendido, e mesmo assim o West Ham não chegou aos 25. É estranho. 20 milhões parece-me pouco. Gustavo Sá, então, formado no Famalicão, a grande joia da formação do Famalicão. Titular indiscutível há vários anos, desde os 18 anos que ele é titular indiscutível do Famalicão. Este ano, 34 jogos, 4 golos e 2 assistências para este internacional português sub-21. Tinha cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Ainda em Portugal, dois reforços que eu não conheço, portanto vamos apenas pontuar. O primeiro é Tony Tamarit, que é reforço do Alverca. Ele pertencia aos quadros do Villarreal, esteve emprestado no ano passado ao Mirandés da segunda Liga Espanhola, fez 32 jogos, 2 assistências. O Mirandés desceu de divisão. O Tony Tamarit não entrava nos planos do Villarreal e, portanto, foi para o Alverca, custo zero, partilha de passe, portanto, Villarreal fica com 50%, Alverca fica com 50%, tem apenas 20 anos, é defesa de direito, aparentemente tem boa projeção para chegar ao ataque, e vem, no fundo, no panorama de negócio que o Alverca tem feito, jovens, tentar capitalizar. Estranho é que o Alverca já tem alguns jogadores para a posição, nomeadamente o que era do Benfica, o Diogo Spencer, né? Portanto, interessante essa situação. No ano passado até jogou lá... exato, o Diogo Spencer não estava, portanto jogou lá o Toazi. Mais uma opção. Vamos ver o que é que estará aqui para este lateral. O Toazi fez 35 jogos, ainda assim, portanto, números também interessantes. Portanto, é interessante ver mais um lateral direito. Este não conheço, vamos ter que esperar para ver que jogador é este. Este também não conheço. Falamos de um jogador que jogava na segunda divisão da Coreia. Eu não tenho por hábito acompanhar a segunda divisão da Coreia. E, portanto, falamos de Seo Park, ponta de lança. Tem apenas 18 anos, uma aposta interessante por parte do Oroca, que tem-nos habituado, né, a olhar ali para o mercado asiático. Já há vários jogadores que o Oroca vai tendo no seu plantel do mercado asiático. Chegou ao Oroca no ano de 2026 ao serviço do Chungnam Asan. 9 jogos, 1 golo. Vamos ter que esperar para ver que o jogador é este. Portanto, apenas 18 anos. O Oroca terá pago na casa dos 400, 500 mil euros.
vale o que vale, vamos ter de esperar para ver. Assinou um contrato de longa duração, portanto 5 anos de contrato, portanto há expectativa aqui com o Seo Park, este avançado coreano. Epá, tadinho. Sim. Vocês se calhar não se lembram, mas no início dos anos 2000, houve um fenómeno em Portugal que era o Netinho, com aquela música do O Mila, e pelos vistos está aqui numa luta complicada contra o cancro. Mandaram-me agora aqui linfoma, coitado. Já é a segunda vez que ele tem cancro. Bem, força aí para o Netinho. Para quem for da minha geração, lembra-se bem da estupidez de loucura que era essa música. Vamos lá para fora, vamos falar de... Já vou receber comentários, de certeza absoluta. Vamos lá para fora, vamos falar de Denzel Dumfries, o extremo, lateral, ala, como lhe queiram chamar, do Inter, que agora já não é do Inter, é do Real Madrid. Já sabíamos disto, o próprio Florentino já o tinha dito, na altura acho que até foi na campanha, né, que disse que ia contratar o Dumfries, e agora é oficial. 20 milhões de euros. Para contratar o Denzel Dumfries ao Inter de Milão, ele que estava em Itália já há 5 temporadas, normalmente uma opção sempre muito regular. Este ano até foi o ano com menos jogos, 28 jogos apenas. É um lateral interessante, físico, intenso, já com 30 anos, portanto uma contratação interessante. O Real precisava também de reforçar a sua defesa e certamente não vai ficar por aqui, mas Denzel Dumfries então assinou pelo Real Madrid, custou 20 milhões de euros, que era a cláusula de rescisão, assinou um contrato de 4 anos para este internacional pelos Países Baixos, que... Oi? É lá, fechei isto tudo sem querer. Internacional pelos Países Baixos, que esteve no Campeonato do Mundo, fez 2 assistências no Campeonato do Mundo, mas não foi particularmente inspirador para os Países Baixos no Mundial, porque entretanto já foram também eliminados. Para fechar, 2 coisinhas. A primeira, Rafael Leão. O Barcelona está atento, o Barcelona quer Rafael Leão, mas não vai avançar por 60 milhões de euros pelo Internacional português. A grande novidade aqui é que toda a gente em Itália, quer dizer, pelo menos eu ainda não tinha visto esta certeza nesta informação, de que é Ruben Amorim não conta com Rafael Leão. Rafael Leão também já tinha dito, ainda antes de ir para lá o Ruben Amorim, que queria sair do Milan. Ruben Amorim chegou e não vai haver aqui uma tentativa do Ruben Amorim relançar a carreira do Rafael Leão, como tentou fazer com o Rashford sem sucesso, na altura no United, e portanto não vai acontecer. Rafael Leão vai mesmo sair do Milan. O Barcelona está interessado, não vai avançar com os 60 milhões, mas pode estar interessado num negócio semelhante àquele que fez, curiosamente, com o Rashford. Empréstimo com uma opção de compra no final da temporada. Vamos ver. Na altura, o Rashford até foi uma peça importante na conquista do Barcelona da Liga Espanhola. Não vai ficar no clube, até porque eles já contrataram um jogador também por bastante dinheiro. Mas pronto, Rafael Leão entra aqui no esquadro. Rafael Leão, 27 anos, está no Mundial. Belíssima assistência para o gol do Gonçalo Ramos. Esperemos que consiga continuar a cavalgar. Belíssimo jogador, para apenas ser tão sonecas. Este ano no Milan, 31 jogos, 10 golos e 3 assistências. No Mundial já leva um golo. Exatamente, já leva um golo contra o Uzbequistão, e já leva a assistência que nos apurou para o jogo com a Espanha amanhã. Vamos lá ver como é que isto vai correr. E fechamos com mais um treinador. Ontem falámos do Postecoglou, hoje falamos de Jürgen Klopp, e segundo o Fabrício Romano vai ser o novo selecionador da Alemanha. A Alemanha bem que precisa aqui de qualquer coisa, porque as coisas não lhes estão a correr particularmente bem. Esta eliminação no Mundial foi absolutamente inacreditável, a forma como eles são eliminados pelo Paraguai. Já tinham perdido com o Equador, portanto as coisas não estão bem à Alemanha. Que é engraçado, porque já são aqui alguns mundiais que a Alemanha não se porta bem. No Mundial do Qatar nem sequer passou da fase de grupos. No Mundial de 2018, onde é que eles perderam? Deixa eu ver. Mundial de 2018. Aí, no Mundial de 2018 também não passaram a fase de grupos, já nem me lembrava disto. Eles conseguiram ficar em último num grupo com Coreia, México e Suécia. Impressionante. Portanto, desde que ganharam o Mundial, portanto estamos a falar em 2014, na altura no Brasil, não é? Desde que ganharam o Mundial, nunca chegaram sequer aos quartos de final.
aos oitavos de final. Perderam 2 vezes na fase de grupos e agora perderam nos 16avos de final. Portanto, a Alemanha bem que precisa realmente aqui de uma injeção de uma injeção de grandes treinadores. Jürgen Klopp era o grande treinador. Eu acho que Jürgen Klopp, Zidane, Pep Guardiola, que também ainda não tem clube, estarem livres é muito difícil a estes grandes clubes, a estas grandes seleções não caírem na tentação. Percebe-se perfeitamente. Por isso é que aquele candidato do Benfica tinha dito que ia trazer o Klopp, não é? Olha, perdeu. O Benfica perdeu aqui uma oportunidade. O Klopp vai voltar a trabalhar, mas não vai ser com o Benfica. Jürgen Klopp, o treinador que naturalmente dispensa apresentações. Liverpool, Dortmund, campeão europeu, campeão alemão, campeão inglês, um dos treinadores mais icónicos dos últimos 20 anos, digamos assim. Vai então ser treinador, é o que tudo indica, selecionador da Alemanha, sucedendo a Julian Nagelsmann. E claro, isto aqui Jürgen Klopp nunca trabalhou em seleção. Trabalhar em seleção não é o mesmo que trabalhar em clube. Mas é muito difícil que a Federação Alemã não anda há meses a tentar aqui o Jürgen Klopp. É demasiado talento, é demasiado glamour, digamos assim, para não estarem a tentar. Portanto, Jürgen Klopp, há algo que tudo indica, será o novo selecionador da Alemanha. Ele que, como sabemos, estava a trabalhar ali com o grupo dos Red Bull, com Leipzig, não sei o quê, Salzburgo. Tinha sido apontado a alguns clubes, volta e meia falava-se dele para este ou para aquele clube. Nunca teve grande tração, mas dizer que não à seleção, não é? Dizer que não ao país é difícil. Portanto, ao que tudo indica, Jürgen Klopp vai voltar a treinar, e ainda bem, porque gostamos deste tipo de treinadores a treinar. Por isso é que eu não quero que o Guardiola pare, não quero que o Zidane, acho estranho o Zidane não ter encontrado também clube. Vamos ver se lá a seleção francesa ou não, vamos ver. Mas Jürgen Klopp faz todo o sentido de estar a trabalhar, e na Alemanha. Portanto, vai ser o novo selecionador da Mannschaft, uma das grandes seleções que realmente nos últimos 3 mundiais as coisas não têm corrido particularmente bem, e tem muitos jogadores, os Musialas, os Virtus desta vida, é muita qualidade, não é? Para nem sequer chegarem aos quartos de final dos mundiais. Seja como for, estamos conversados, voltaremos amanhã, não se esqueçam, amanhã, dia de Portugal. Vai ser difícil. Vamos ver como é que corre. Se eliminarmos também, se eliminarmos a Espanha, podemos começar a ter atenção também, não é? Vamos ver. Voltaremos amanhã. No que diz respeito a mercado, isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves.